E eu vi na destra do que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte proclamando com alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, ou nem de sequer olhar para ele. E um dos anciãos me disse: ei, não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus selos. E então eu olhei e eu vi sentado no meio do trono como que um cordeiro que havia sido morto e reviveu. E quando o cordeiro tomou o livro da destra daquele que estava lado, os 24 anciãos se prostraram diante dele. E eles cantavam uma nova canção dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, pois foste morto e compraste para Deus povos de toda língua, toda tribo, toda raça e nação.
Graça e paz, igreja. Graça e paz, mulheres virtuosas. Aleluia. Vocês sabem que vocês são privilegiadas, né? Nós somos privilegiadas. Que é isso? Vocês nem me avisam. Porque o Senhor nos escolheu com esse amor tão lindo, né? Para que nós abrilhantássemos aqueles que nos rodeiam. E a gente tem esse dom, esse talento, esse desejo de brilhar mesmo para o Senhor. Ai, parece que é a minha primeira vez. Eu quero cantar uma canção que há muito tempo eu cantava, mas parece que por esses dias a gente fica tão com desejo de adorar o Senhor que começa a tremer. Mas eu quero que você me ajude. Parece que o computador não vai ligar, mas se você conhecer, me ajude, amém? Aleluias. Eu vou orar, amém? Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua casa, fazendo, Deus, a Tua vontade. Obrigado, Deus, por ter dado essa visão em direção à pastora Silvana. Que o Senhor possa, Deus, nessa noite renová-la. Possa, Deus, achar graça diante de tamanho sacrifício cuja tua serva tem feito, Deus, de estar aqui te rendendo louvor e adoração, mesmo estando ainda enlutada, está aqui, Deus, fazendo a tua obra. Muito obrigada, Jesus, pela vida dela, pela vida da sua família, pela vida de cada irmã que já está aqui presente, pelas que estão no seu lar, que não puderam estar aqui, que o Senhor também as abençoe, que o Senhor, Deus, possa impactar essa nação, levantando mulheres valentes, mulheres virtuosas, mulheres, Senhor Deus, que não se deixem, ó Deus, enfraquecer em meio às suas batalhas, mas que o Senhor Deus as renove para que elas vençam, Deus, a cada dia todo o mal que sobrevier. Assim, Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor nos tem feito e nos dará neste trabalho em nome de Jesus. Amém? Quando tudo terminou, abaixo, Deus no sétimo descansou, mas na formação do Éden, aleluia, Jesus, viu que algo lhe faltou, aleluia. Deus olhou para Adão, nele um sono fez cair. Adão anestesiou, doutor Deus lhe operou, fez outra vida surgir. Tudo que Jeová criou foi com poder. Deus não precisou de fé, aleluia, Jesus, para o bem da união da costela de Adão. O Senhor fez a mulher, aleluia. Levantem a bandeira, mulheres guerreiras, mulheres de luta, jejum e oração. Privilegiada por Deus são vocês, por Deus protetor desde a fundação. Vocês têm história, a Bíblia revela. Mulheres valentes na obra de Deus. Esther, a órfã e tão simplesinha, Deus fez rainha porque Deus é Deus. Ana e Sara viviam orando ao Senhor, queriam ter filhos e Deus lhes ouviu. Na batalha elas nelas a palavra do Senhor se cumpriu. Rebeca, a moça do cântaro de água, casou com Isaac porque obedeceu. Raquel, a pastora de ovelhas do pai, pediu e recebeu uma bênção de Deus. Quer mais? Receba aí. Quer mais? É só dar lugar. Quer mais?
aí. Quer mais, é só dar lugar. Quer mais, pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Débora e Miriam, mulheres valentes, testemunha viva no poder de Jeová. Na batalha elas viram barreiras caírem, no poder da oração muralhas desabar. Viram o Senhor fechar a boca dos leões, viram o servo Moisés com fé tocar no mar. Viram as águas se abrindo numa boca só, no mar engoliu o exército de Faraó. Quer mais, receba aí. Quer mais, é só dar lugar. Quer mais, pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Quer mais, receba aí. Quer mais, é só dar lugar. Quer mais, pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Quer mais, pode pedir. Jesus trouxe bênção pra mim e pra ti. Tem bênção para o bem da união da costela de Adão. O Senhor fez a mulher. O Senhor nos fez com propósito. Amém? Aplauda o Senhor, eu agradeço a oportunidade. Paz. Amém. Agora sim. A paz, irmãs. Amém. Mais uma vez estamos aqui, né, reunidas. Ficamos tempo parado, mas até aqui Deus nos ajudou, né? E eu quero estar agradecendo as irmãs que estão aqui visitando não, porque ninguém está doente, né? Está cultuando com a gente, amém? A irmã Kátia, Gisele e Rosa, amém? Seja bem-vinda, viu? Eu gostaria de estar orando, agradecendo por esta noite, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Senhor, por cada vida que aqui está, que aquele, Senhor, que não pôde estar conosco, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar visitando, Senhor, a cada vida, meu Pai. Obrigada, Senhor, por essas irmãs, Senhor. Obrigada, Senhor, palavra, pelos louvores, Senhor, a palavra que vai ser dita aqui, os testemunhos, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar moldando, Senhor, a cada vida, que a palavra, Senhor, falada aqui, que venha colocar, Senhor, no coração, Senhor, de cada uma, e que o Espírito Santo, Senhor, venha fazer presente neste lugar, Senhor, em cada vida, meu Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração que eu coloco diretamente a Teu altar, amém? Eu gostaria de estar... Não lendo uma palavra aqui, porque a palavra depois vai ser dita. Eu gostaria de falar com vocês que tipo de mulher que você está sendo com sua família, seu marido, seus filhos. Aí eu busquei aqui na Bíblia, né? Aí eu queria que vocês... como que fala? Meditasse, eu estou nervosa, gente, faz tempo, né? Meditasse nisso, entendeu? Que tipo de mulher que você está sendo com sua família, seu marido e seus filhos? Primeiro, mulher sábia que edifica a casa ou será tola que o lar destrói? Segundo, mulher de oração, assim como foi Ana, ou a impaciente como foi Raquel. Não é Raquel daqui não, hein, gente? Será que é submissa como Sara? Ou a mulher mandona como Jezabel? Ou você é uma mulher valente, mulher abençoada, mulher crente? Qual mulher vocês querem ser? Amém? Que vocês reflitam nisso, né? Que nós não possamos ser uma mulher tola que venha destruir o nosso lar, mas que possamos ser uma mulher sábia e vitoriosa dentro do nosso lar, né? Então, que vocês venham refletir nisso e venham pensar, amém? Agora, a dinâmica, Selma. Então, a gente não vai prolongar muito por causa também da aglomeração, mas eu estou vendo que está todo mundo, passou gel, está de máscara, só eu que não estou, esqueci a máscara ali. Mas está todo mundo separadinho, então a gente não vai prolongar muito, vai ser uma coisa rápida, como sempre foi, mas se sinta em casa, fique em paz, amém?
passar para a Selma. Eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor. É o nosso primeiro encontro esse ano e eu estou muito feliz porque eu e a pastora, a gente comentou assim, eu acho que vai umas 10 mulheres, mas para a honra e glória do nosso Pai, a casa está cheia e é muito gratificante. Obrigado de coração por cada uma de vocês que é aqui presente, as nossas convidadas que estão aí, sejam bem-vindas e essa cadeira pode ser de vocês para sempre, tá bom? Estamos junto com a gente aqui, tá? E às vezes vocês estão perguntando por que da camiseta? Porque, como a pastora falou, né? Nós somos mulher maravilha, mas mais do que ser uma mulher maravilha, é você ser de Deus, e nós somos de Deus. Amém? Então, assim, eu trabalhei muito para montar essas camisetas, não ficou do jeito que eu queria, mas amém, tá todo mundo aí de camiseta, e eu fico feliz que todo mundo colocou, e a gente está aí, cada dia tentando fazer uma coisa diferente, para que a gente possa ter uma noite de harmonia, tá bom? E assim, eu precisava que 5 irmãs participassem da dinâmica, né? Aí eu preciso que 5 irmãs venham e participem da dinâmica. Quem pode? A Rose. Então, deixa eu te falar. Nós temos 5 vasos. Eles estão simbolizados ali. Cada uma de vocês pode ir ali, escolher o vaso e sentar no seu lugar para a gente não ficar aglomerada. Tá? Então pode ir nisso, escolhe o vaso que você quer. A gente tem o vaso de ouro, o de prata, o de barro. Muito bem. De alumínio. O de ouro. O de bronze. E o de prata. Quem pegou o vaso de ouro? Por que você pegou o vaso de ouro? O vaso de ouro te chamou a atenção? Ele te chamou a atenção ou foi a flor que te chamou a atenção? Acho que foi mais o vaso. Foi mais o vaso? Então vamos lá. Um objeto de ouro representa riqueza. Ouro é caro e precioso. Representa o poder e a beleza. Poucos podem tê-lo. Em que se parece conosco um vaso de ouro? Quando usamos o cargo que Deus colocou em nossas mãos apenas para demonstrar o poder e a autoridade. Queremos mostrar que somos poderosos. Queremos que todos os refletores da mídia estejam sobre nós. Queremos aparecer. Isso a gente pode encontrar em Pedro, 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, que a nossa irmã vai ler para a gente. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quem pegou o vaso de prata? A Raquel. Por que você pegou o vaso de prata, Raquel? Oi? Só tava esse lá, eu não tinha opção. Só tinha esse? Por isso que você escolheu ele? Não, eu não escolhi, eu peguei ele, era o último. Então, vamos lá. Um vaso de prata é também usado para embelezar ambientes. É também valioso. Poucos podem tê-los. Em que se parece conosco? Quando somos apenas parte da decoração da igreja, porque poucos podem contar conosco. Guardamos bem trancados os nossos dons. Hebreus 13, 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Amém?
Quem pegou o vaso de barro? Por que você pegou o vaso de barro, Nice? Estou sendo moldada com esse vaso. Oh, glória! Então vamos lá. É o vaso que deixa moldar pela mão do oleiro. Sua aparência não demonstra poder ou riqueza, mas tem a beleza do brilho que vem do seu Criador. Em que se parece conosco? Quando todos podem contar conosco e gostam de estar perto de nós, pois exalamos o bom perfume de Cristo. Às vezes pode acontecer que o vaso cair e quebrar-se, mas o oleiro pega os cacos e faz outro vaso. Colocamos tudo no lugar certo. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Vaso de bronze. Por que você escolheu o vaso de bronze, Hélia? Chamou atenção. O vaso de bronze te chamou a atenção? Chamou atenção para o conjunto da flor. E o vaso? Nada precioso. Porém, se bem polido, pode parecer-se com ouro e pode enganar alguém desavisado. Em que se parece conosco? Quando parecemos tão crentes, não polidos na linguagem, tão prontos a ajudar, mas estamos usando nossos dons para adquirir vantagens. Quando falamos, podemos enganar a muitos que dizem nos achar sábios e sensatos, porém, com a convivência do dia a dia, descobre-se que não somos o que pregamos ou nem dizemos ser. Provérbio 6, do 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, sabedoria, olhos altivos, língua mentirosa, sabedoria, eu sou o entendido. Peraí, gente, vamos ler de novo, eu tô pulando. Eu acho. De novo. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Até o 19. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém? Vaso de alumínio. Por que você escolheu o vaso de alumínio? Deixa eu contar um segredinho para você. O vaso de alumínio era o único vaso que eu ia levar de volta, que é da minha decoração. Mas você pegou esse vaso, você pode levar ele. Porque assim, eu tinha preparado toda uma dinâmica. Mas diante do seu testemunho no domingo, eu mudei toda a minha dinâmica. Não era essa, era outra. E eu tinha certeza que você ia vir. Tá? Então vamos lá. É feito de metal sem valor, mas representa poder e riqueza. Amassa com facilidade, dura pouco, serve apenas para guardar algumas coisas que não servem e que se parecem conosco. Quando agimos apenas entrando e saindo da igreja, dia após dia, culto após culto, mas nada muda em nossa vida. Também quando somos solicitados e são tantas as desculpas que damos,
Estamos sempre na igreja procurando uma que nos agrade mais. O nosso brilho dura pouco e logo somos amassados pelo vento da doutrina. No nosso interior, o que guardamos são coisas como inveja, maledicência, rancor, ciúmes, intrigas, coisas que não servem para nada. Diante do seu testemunho do domingo, quando você falou que muitas das vezes a gente vem para a igreja, mas a gente não quer se misturar muito com os irmãos, não foi isso? Eu sou mais ou menos isso. Eu não gosto de rede social, eu não gosto de WhatsApp, não gosto de conversar. Pode ver que eu não coloco nada no grupo. Mas assim, diante do que você falou no domingo, eu comecei a ver as coisas de outra forma também, como você viu, né? Então assim, às vezes a gente vai dar um testemunho e você pensa que não está servindo para ninguém, mas o seu testemunho do domingo serviu muito para mim, falou muito comigo, e muitas coisas que eu vinha sendo falha, diante do seu testemunho, eu estou procurando mudar e consertar. Foi por isso que eu ainda mudei essa dinâmica, tá? Tiago, versículo 4, capítulo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, irmãs, eu gostaria que nesse momento, cada uma de vocês, onde vocês estão mesmo, abaixasse a sua cabeça e fizesse um encontro com você para saber qual vaso você está sendo, o que você precisa ser mudado, o que a gente precisa para que a gente tenha um verdadeiro encontro. Porque às vezes a gente vem para a igreja, mas a gente não tem o verdadeiro encontro. A gente entra e sai da mesma forma. Então, assim, que agora nesse momento você curve sua cabeça e faça uma reflexão e veja que vaso você está sendo, tá? Vai tocar um louvor de fundo, foi um louvor que eu escolhi, que eu achei que falou muito comigo essa semana. Então, assim, que esse louvor venha falar profundamente com cada uma de nós, amém? Eu sinto falta da minha avó. Ela cuidou de mim desde bebê. Aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra, mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Se sentir vontade, amor, irmãs, louve a esse nosso Eu Deus. aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar.
Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Uma eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Oh, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro. Me preenche por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Somos eternamente dependentes de ti, ó Pai. E assim eu agradeço a minha oportunidade. E eu passo para a pastora, para a Micaela, para a Nice. Graça e paz, irmãos. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Passamos por provações, mas estamos de pé, né? Então vamos adorar a Deus, que Ele possa receber a nossa adoração, que esse louvor chegue ao trono do Senhor nesta noite. Porque Deus tem cuidado de nós. Independente do que nós temos passado, sofrendo ou vivendo, né? Como falou o louvor, né? Nós é o vaso, Ele é o olheiro. Ele sabe o que faz. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, aleluias. Te adoramos, Jesus. Deus Santo e Poderoso. Aleluias. Tu és lindo, Jesus. Adorar o Senhor quando tudo na nossa vida está difícil, não é fácil, mas temos que adorar. Aleluias. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor lhe consome. Adorar a Deus acima de
pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa e abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, vira um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem resposta. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Oh, glórias. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Glória a Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Gostaria de estar chamando a pregadora nesta noite, a irmã Maria Aparecida. Vamos estar se colocando de pé, vamos estar assim apresentando a serva do Senhor nesta noite. Porque eu sei que Deus ainda tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem falado grandemente através da dinâmica que a irmã fez, do louvor que a irmã Selma louvou. E eu creio que Deus tem muito mais para conosco nesta noite. Você quer subir lá em cima? Glória a Deus. Pai, eis aqui a tua filha, Senhor.
Eu creio, Deus, que nada dela mesma ela tem se não vier de ti, Senhor. Usa esse instrumento, meu Pai. Oh, Deus, da forma que tu quiser usar, Senhor. Eis aqui, Senhor, o teu vaso, como foi pregado já nesta noite. Meu Deus, que o Senhor venha falar o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a vida da tua filha, Senhor. A vida da irmã Cida em tuas mãos. Fala conosco, Espírito Santo, através da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Ai, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, Irmãos, eu não sou pregadora, tá? Eu vou tentar passar para os irmãos, assim, algo que eu li. Espero que Deus possa estar me usando nessa palavra, com todas as minhas falhas. Ai, Senhor, misericórdia. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem o livro, ou a Bíblia, né, no caso, para quem quiser me acompanhar, no livro de 2 Samuel 20. A partir do capítulo 16. Amém? Eu vou estar lendo até o 22. Vamos lá. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve. Peço-vos que digas a Joabe: chega-te cá, para que eu fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E ele disse: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pedirão conselho a Abel. E assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas. Ai, irmãos, me perdoe, eu estou muito nervosa. Estou tremendo. Eu sou uma das pacíficas das fiéis de Israel. E tu procuras matar uma cidade que é a madre em Israel? Porque deverias a herança do Senhor. Porque devorarias a herança do Senhor, irmão. Então respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A cidade não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei Davi. Entregai-me só este e retirarei-me da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a cabeça pelo muro. E a mulher, na sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou a buzina e se retiraram da cidade.
a cada um das suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém. Amém? Ao rei. Ai, irmãos, eu fiz aqui um esboço aqui, mais ou menos, assim, para mim estar, né? Pode se assentar. Olha, irmãos, eu nunca estive aqui em cima para trazer uma palavra, viu? Então eu estou trêmula, nervosa. Então, eu vi aqui que essa mulher, ela, com a sabedoria que Deus deu para ela, de certa forma, ela provocou um diálogo com Joabe, né? E, assim, porque ele estava à beira do muro, né, das muralhas, batendo, fazendo tudo para que pudesse derrubar, para que ele pudesse entrar naquela cidade. Mas ela, como serva do Senhor, entendo que assim, ela teve uma atitude. A atitude dessa mulher foi, como que eu poderia dizer, foi muito sábia, né? Ela obedeceu, né? Eu creio que a sabedoria que Deus deu a ela, aquela, como que eu poderia dizer? Ai, Senhor, misericórdia. Assim, ela atendeu aquilo que Deus falou ao coração dela naquele momento. E foi como uma mãe daquela cidade. Ela deu livramento, né? Para todos ali, inclusive para a família dela, né? E para todos que moravam ali. Assim, Deus nos dá sabedoria para que devemos colocar todas elas em prática. E assim, às vezes, eu acredito que a pouca fé, o medo, a incerteza que brota no coração da gente, às vezes, não nos deixa fazer aquilo que Deus nos pede, né? A gente tem dúvida, ou... Eu estou falando por mim, mas porque eu sou uma pessoa assim, que às vezes eu oscilo muito, muito mesmo, nas minhas vontades, naquelas coisas que eu preciso fazer, e até mesmo nas coisas de Deus, o que não poderia acontecer, né? Deus sabe que eu sou muito falha, eu tenho tentado me acertar com Deus, mas, assim, eu creio que a gente tem que ter, além da sabedoria, nós devemos colocar em prática, em qualquer situação das nossas vidas. Porque às vezes a gente escolhe as situações para colocar na mão de Deus. Essa situação, ela é difícil para mim, então eu vou colocar na mão de Deus. Esta situação, ela, assim, eu acho que se eu me esforçar, eu consigo. Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Só, né? Assim, bem, para ser mais exata. Mas não, Deus quer que a gente dependa dele sempre, 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 em todos os momentos, em todas as situações de nossas vidas. Porque às vezes a gente depende de Deus na hora, assim, na hora quando a gente está com um problema na saúde, aí a gente, não, Deus vai curar. Se é uma enfermidade muito séria, se é uma enfermidade menor. Mas é ali, eu creio assim, como Jesus curou a sogra de Pedro, né? Como ele curou tantas outras mulheres, tantas outras pessoas, eles podem nos curar também. Independente da nossa situação, independente do que a gente está pedindo a ele. Não importa o tamanho do problema, mas sim o tamanho do nosso Deus. Assim, porque Deus nos deu uma sensibilidade para nós que somos mulher, que a gente consegue, às vezes, assim, perceber as coisas com mais clareza, ver as situações com mais clareza, mas mesmo assim acontece ainda da gente, no meu caso, eu consigo ainda, às vezes, vacilar. A verdade é essa. Então, que a gente possa estar assim, sempre orando, tendo fé, confiança, esperança, convicção, mas muita convicção mesmo, muita fé e muita convicção. Porque às vezes a gente tem a fé, mas ela é pequenininha, e como um grão de mostarda, Deus opera também.
Mas, e a convicção? A gente tem aquela fé assim, daqui a pouco parece que a convicção some. Será? Então, que a gente possa ter muita convicção quando pedirmos alguma coisa ao Senhor. Entendeu? Que Deus atenderá a gente. Que a vontade dele é essa, né? Nos ver bem, nos vermos felizes. Então, eu vejo assim que a gente tem que orar a Deus. Eu tenho que orar muito a Deus, pedir muita sabedoria dele, sensibilidade, autoridade, através do sangue de Jesus, que eu creio que ele dará. E, assim, como que eu poderia dizer? Eu já tive muitas situações na minha vida, já tive muitos livramentos, tá? Os livramentos da minha vida são muitos, muitos mesmos. E, assim, às vezes eu olho para trás e falo, Senhor, naquela época o Senhor me dava livramento, porém eu não sabia, eu não entendia, entendeu? Eu não tinha nenhum discernimento. Hoje, eu tenho pouquinho, mas eu tenho, né? Deixa eu colocar o óculos. Sem óculos eu não estou conseguindo enxergar nada, mas, oh meu Deus. E assim, eu sou uma pessoa que ultimamente eu tenho pedido ao Senhor que eu quero depender tão somente dele como no primeiro amor. No primeiro amor eu dependi muito de Deus. Quero voltar ao primeiro amor, entendeu? Que Deus possa me levar ao primeiro amor. Porque as circunstâncias da vida, às vezes, a gente fica meio que perdido. A verdade é essa. A gente tem a fé, mas às vezes não tem a convicção, ou tem a sabedoria, mas não usa no momento certo. Muitas vezes Deus já falou comigo na rua, já está falando com algumas pessoas. Alguns eu ouvi ao Senhor, falei. Em outros momentos eu tive cisma, tive medo de ser assim afrontada, né? Mas eu creio que Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de nós, sempre, sempre. Então eu queria assim dizer para as irmãs que não temam, Ele é conosco. Em qualquer situação das nossas vidas. Aquela mulher, ela foi usada. Ela é uma serva do Senhor, ela conhecia a palavra. Joabe, ela sabia que ele era um cara sanguinário. Ele ia entrar ali, ele ia, além de derrubar as muralhas, ele iria fazer coisas que não agradariam a Deus. Então, Deus usou, né, ela falar com ele, ela provocou um diálogo com ele, e enquanto ele deu atenção a ela se voltou depois, falou com as pessoas da cidade, e ali ela entregou a cabeça dele, né? Mas aquilo tudo foi da vontade do Senhor, eu creio. E eu queria, assim, irmãos, estar agora, assim, contando um testemunho da minha vida, dos meus filhos, né? Eu trabalhava em São Paulo, na Casa Verde Alta. Eu sou mãe solteira. E o meu primeiro filho, ele teve problema de bronquite. Quem conhece alguém que tem bronquite sabe que é difícil. É uma situação muito difícil. E, assim, eu não sabia o que fazer. Ou eu tinha vontade de pensar assim, Senhor não, né? Eu falava com Deus, eu não falava no Senhor. Nessa época eu não conhecia o Senhor ainda. Eu falava, Deus, o que eu tenho que fazer com meu filho? Eu tenho que colocar ele dentro de uma bolha? Ele não podia ver vento, ele não podia ver sol, ele não podia ficar descalço, ele não podia mexer com água. Se tomava banho em água fria, ficava doente. Se tomava banho em água quente, ficava doente. Se tomava sol, ficava doente. Se saía no vento, ele ficava doente. A semana tem 7 dias. Eu passava 3 a 4 dias na Santa Casa com ele e 2 em casa. Era assim, 2 a 3 dias. Eu trabalhando em São Paulo, eu deixava ele, né, tinha as pessoas que tomavam conta dele para mim.
Durante quase um ano, ele ficou pela mão de 3 pessoas, porque sempre tinha algum problema. Eu saía muito cedo, né? Eu pegava o trem ali em Calmon, era 5h20, então, quando era 5 horas, às vezes antes das 5, eu estava batendo nas portas, né? E aquilo acho que também incomodava, eu até entendo, mas era o que eu podia fazer naquele momento, não tinha com quem deixar. E eu corri muito, muito atrás de médicos. Eu não me envergonho de falar, irmãos. Eu fui atrás de simpatias, eu fui atrás de benzedeiras, eu fui atrás de tudo que vocês puderem imaginar para ver meu filho bem. Mas nada acontecia. Ou melhor, melhorava um dia, no outro dia, quando vinha pior. E aí eu conheci uma menina, porque quando ele tinha 3 a 4 anos, aí eu coloquei ele naquela escola, o Reino da Garotada, né? Ele ficou ali. Aliás, meus 2 filhos ficaram lá. E aí eu conheci uma irmã. Eu não tinha amizade com ela, mas o menino dela ficava na sala com ele. E eu, através, né, de reunião que tinha, a gente acabei conversando com ela. E nessa época eu já tinha saído do serviço. Eu não trabalhava mais, eu estava desempregada. Aí nisso eu tinha o Alex também pequenininho. Aí ela falou para mim assim: eu estou congregando uma igreja que é aqui próximo. Você não quer ir um dia comigo fazer uma visita? É a minha mãe na fé, né? Ela se chama Cíntia. Aí eu fiquei assim, né? Ela falou assim, porque lá os pastores, eles oram e, sabe, a gente vê milagres acontecendo ali. E aquilo mexeu comigo, porque eu já não sabia mais o que fazer. Mas eu, irmã, eu já tinha recebido outros chamados de igreja. No entanto, eu não queria. Eu fumava, eu gostava de uma cervejinha, de uma caipirinha. E o que eu fiz? O pessoal vinha chamar e falava, tá bom, quando eu precisar eu vou. Quando eu quiser eu vou. Era assim, sabe? Bem rebelde. Quer dizer, rebelde eu sou até hoje, né? Deus sabe como sou. E aí ela me chamou. Não precisou ela lançar o convite mais do que 2 vezes. Eu falei, eu vou. Ela falou, vamos lá, eles vão orar por ele, quem sabe, né? Deus faz um milagre na vida dele. Eu falei, tá bom, eu vou. E assim eu fui. Né? Cheguei cedo na casa dela e fui. Chegando lá, eu assisti o culto. Eles não chegaram a orar pelo meu filho assim, diretamente, né? Mas eu assisti o culto, e numa outra vez eu fui, aí comecei a ir. Aí eu ia 2 vezes por semana, e essa igreja era lá em cima, perto do Reino da Garotada. E eu ia, debaixo de sol, de chuva, tivesse o jeito que tivesse, eu estava lá, né? E aí, teve um dia que o meu filho ele ficou muito ruim em casa. Era noite, eu não sabia o que fazer, eu dava todos os remédios que o médico passava, ele vivia tirando raio-x, o médico falou para mim que raio-x não era fotografia. Aí eu ainda discuti com o médico, falei, doutor, eu estou aqui atrás do que pode melhorar, o que pode curar meu filho, não querendo tirar raio-x dele. Se todo lugar que eu vou, as pessoas pedem para tirar raio-x, eu tenho que tirar. Ele teve pneumonia uma vez, ele ficou 11 dias internado. Aí depois ele teve pneumonia mais 6 vezes, porém eu não deixei, né? Porque eu já estava em casa, eu estava desempregada, eu falei, ele vai ficar em casa. Aí eu trabalhava por conta, dia sim, dia não, eu trabalhava quando dava, né? Aí eu falei, não, eu não vou mais deixar ele internado, ele vai ficar comigo, eu vou cuidar dele em casa. Se eu tiver que vir todos os dias na Santa Casa, à tarde, à noite, para dar injeção, para fazer inalação, assim vai ser. E assim eu fiz, né? Aí um dia, esse foi o último dia, irmãos. Eu lembro como hoje. Era mais ou menos por volta de 9h30, 10 horas da noite. Ele começou com aquele ataque, aquela crise. Mas uma crise tão forte que eu entrei em desespero. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Aí eu já estava conhecendo, né? Estava começando a caminhar os caminhos do Senhor. Foi aonde que eu chorei, pedi a Deus que transferisse tudo aquilo que ele sentia para mim. Porque eu era adulta, eu conseguiria suportar, e ele não. Eu não aguentava ver ele daquele jeito. Muitas vezes eu deixava o Alex trancado em casa para poder levar ele na Santa Casa. Qualquer horário da noite.
de madrugada. Muitas vezes fui a pé, muitas vezes voltei a pé, porque não tinha condução, né? E assim, aí, naquele momento, Deus falou não só ao meu coração, mas diretamente aos meus ouvidos. Pegue um copo de água, ore nesse copo de água e passe. E assim eu fiz, irmãos. Comecei a orar, dobrei meu joelho na beira da cama, comecei a orar ali, naquele copo de água, e comecei a passar. Aí passei na testa, passei nas palmas da mão, nas axilas, no abdômen, né, no peito todo, na sola do pé, e fui passando. Fui passando, era só água. Eu tinha orado naquele copo de água. E lá, ele foi se acalmando. Aquela crise foi diminuindo, aquela falta de ar foi diminuindo, porque ele tinha crises feias mesmo, era crises muito fortes. Não era uma crise assim, porque às vezes a pessoa tem mas era uma crise que eu não tinha explicação. E ele vivia debaixo de remédio. Aí o que eu fiz? Orei e passei. E fiquei ali sentada na beira da cama, né? Daqui a pouco eu senti que ele estava se acalmando. Aquilo foi, sabe, o cansaço foi passando, aquela falta de ar. E eu fiquei assustada na hora. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo com meu filho? Aí ficava lá, né, pôr a mão nele, para ver se ele não estava, se ele estava respirando. Aí a febre foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando, e a febre simplesmente abaixou. Acabou aquela febre. Ali ele dormiu, irmãos, e ele acordou no outro dia como se não tivesse tido nada. E para a glória do Senhor Jesus, até o dia de hoje, meu filho toma gelado, meu filho põe o pé no chão, toma banho gelado, anda na chuva. Teve um tempo que ele estava correndo atrás porque ele queria ser um jogador de futebol, né? Mas eu creio que não era da vontade do Senhor. E ele vivia dentro dos campos, naquela terra, naquela poeira. Mas nada, nada, até o presente dia de hoje. Para a glória do Senhor Jesus, meu filho está curado. Nunca mais ele teve falta de ar. Nunca mais ele teve uma crise de bronquite. E assim, foi algo assim tremendo. Foi algo que, como eu poderia dizer, eu não sei explicar, irmãos. Foi um milagre mesmo, a verdade é essa. Foi um milagre que Deus fez na minha vida. E a partir de então, eu estou buscando ao Senhor, né? Passei a buscar ao Senhor. Muitas vezes na minha falha, nas minhas falhas, na minha falta de, como eu disse, de atitude, às vezes. Até na minha pouca fé. Mas mesmo assim, Deus tem me sustentado, sabe? Esse é o meu testemunho. Eu queria estar lendo uma palavra aqui que se encontra em João. Deixa eu ver se eu acho, irmãos, que eu nem de óculos eu estou enxergando, viu? João 15, 16. Deixa eu ver se eu acho aqui. João 15, 15, amém? Eu vou estar lendo aqui rapidamente, que diz assim, já vós não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, porque tudo quanto ouve de meu Pai, vos tenho-lhe feito conhecer. Deus tem nos ensinado todos os dias, todas as horas, né? E nas mais diversas situações. Não me escolheste vós a mim, mas eu vós o escolhi. Vos nomeei para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos concederá. Então, irmãos, assim que a gente possa realmente, eu falo por mim, porque eu tenho oscilado muito, Deus sabe.
que Deus possa, que a gente possa estar orando com muita certeza que Deus pode todas as coisas. Ele sempre pôde. E às vezes, como eu fui criada no catolicismo, eu cria em imagens, que como eu disse, eu fazia simpatias, eu levava meu filho em benzedeiras, eu fiz muitas coisas erradas que desagradavam a Deus, mas eu não conhecia. Desde então, tudo isso saiu da minha vida, entendeu? Das nossas vidas, né? Da minha casa. E assim, hoje em dia, o que eu preciso é servir ao Senhor com toda a força que há no meu ser. É o que eu sei que eu preciso fazer. Porque tudo Ele fez por mim. O trabalho meu também foi uma bênção que Deus prometeu, que Deus cumpriu. Deus falou em cima do altar. Uma outra hora que a gente puder, né, que eu puder estar dando, para não esticar muito, eu vou estar contando para vocês assim um testemunho da minha vaga, né, que eu consegui, que não foi fácil. Houve muitas lutas, muitos empecilhos. E, assim, muitas pessoas me desanimaram na época, mas Deus me escolheu e me colocou aonde eu estou. Eu já não tinha mais idade para um trabalho, empresa, e Deus me capacitou para estar trabalhando naquele lugar, e ali Deus tem me honrado, né? Eu já estou com 12 anos que eu trabalho na rede municipal, mais 2 anos e meio que eu trabalhei antes, né, através de frente de trabalho e outras coisas, e Deus tem me honrado. E assim, eu tenho pedido a Deus que Ele abra portas de emprego para o meu filho, né? E é isso. Amém? Eu queria... Ari, apaga a luz para mim, por favor. Eu gostaria de fazer uma oração. Pode apagar aqui também. Aquele que sentir no coração, que ore junto comigo, amém? Porque Deus sabe que eu tenho orado muito pouco. Tenho orado bem pouco mesmo. Mas eu creio que Deus pode estar falando com alguém aqui nesse momento, amém? Mas Ele já falou muito comigo, muito mesmo. Eu tinha mais coisas para dizer, mas eu estou tão nervosa que eu não estou conseguindo raciocinar, irmãos. Sabe, é um nervoso ao extremo. Amém? Então vamos lá. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Deus santo e poderoso, nesta noite, Pai. Eis aqui, Senhor, as tuas servas, ó Deus. Pai santo, Pai querido, o Senhor que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, ó Deus. Vá de encontro a cada vida, ó Deus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa dar saúde ao corpo físico daquele que necessita, Senhor. Oh, Pai, eu não sei, eu não conheço a vida das irmãs, mas Tu conheces, Senhor, desde o ventre da mãe. Por isso, Deus, eu quero pedir a Ti, cura todos aqueles que têm qualquer tipo de enfermidade no corpo físico, porque o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar, Senhor, as nossas feridas da alma também, Senhor. Que o Senhor venha curar a nossa alma. Que o Senhor venha nos colocar o bálsamo, Senhor, naquilo que dói. Oh, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar a vida de cada uma dessas mulheres que aqui se encontram, Senhor. Eu creio que todas elas, Senhor, estão aos Teus pés. Deus Pai Todo-Poderoso, eu sou Tua, Senhor Jesus. Eu sou Tua, Jesus, os meus filhos são Teus, a minha casa é Tua, Senhor. Espírito Santo de Deus, essas irmãs todas que estão aqui são Tuas, ó Jesus.
E assim também, Senhor, os seus esposos, os teus filhos, os teus netos, enfim, Senhor, toda a sua parentela, eu creio que são do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa derramar sobre essa igreja, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer. Ó Pai, que o Senhor venha fazer a Tua vontade, venha cumprir a Sua vontade dentro das nossas vidas, Senhor. Pai, peço a Ti, vai de encontro àqueles familiares, Senhor, assim como eu também tenho, Senhor, que não conhece a Ti ainda, Deus, que não tem pressa de buscar a Ti. Oh, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar na vida dos casais, que o Senhor possa dar o amor, a compreensão, que o Senhor possa fazer a cada uma dessas mulheres, Senhor, como disse a nossa pastora, uma sábia, uma mulher virtuosa. Oh, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aqueles que se encontram desempregados, ó Deus. Abra a porta de emprego, porque nós sabemos que Tu pode, Senhor. Tu pode todas as coisas. Oh, Deus amado, Deus querido, o Senhor é o dono das empresas. O Senhor é o dono da terra. O Senhor é o dono dos mares. Pai, Tu pode fazer tudo. Tudo está em Tuas mãos. Pai Santo, Pai querido, abençoa as finanças da nossa igreja, ó Deus. Que o Senhor possa trazer tudo aquilo que a igreja necessita, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a finança das irmãs, dos esposos, a minha, Senhor, a dos meus filhos. Abençoa, Deus, porque tudo é seu, tudo é para Ti, é para a glória do Teu nome que nós pedimos, Senhor. É para a glória do Teu santo nome, Deus. Vá de encontro àquelas vidas também, Senhor, que se encontram enfermas nesse momento, Deus. Ali, vizinha da minha casa, ó Deus. Oh, Deus, seja com aquela vida, Espírito Santo de Deus. Que aquela enfermidade, Senhor, venha ser apenas para a glória do Teu nome. Assim também a outra, Senhor, com quem eu conversei hoje. Pai, que ela possa receber aquilo que ela tanto espera há anos, a sua aposentadoria, ó Deus. Ó Deus, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor pode tudo. Deus, aquele rapaz ao qual eu encontrei, Senhor, ali no bairro, próximo da minha casa, na avenida, Deus. Vá de encontro àquela vida. E que quando eu fui falar do Senhor para ele, ele falou que tem ódio, que ele tinha raiva, que ele tinha rancor de tudo, de todos. Pai, um dia eu já fui assim. Um dia eu tive ódio do mundo. Um dia eu tive ódio das pessoas. Mas agora, Senhor, eu quero amar. Tão somente amar. Oh Deus, restaura a vida de cada um naquilo que eles necessitam, Senhor, porque o Senhor pode. Eu sei que é no Seu tempo, Senhor, mas mesmo assim, não vamos nos cansar de pedir e falar, Senhor. E Deus, que o Senhor possa, com Teu Santo Espírito, Deus. Oh, aleluia, aleluias, glórias a Ti, Senhor. Encha a vida de cada um, Deus, com o Teu Santo Espírito, Deus. Oh, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer acontecer. Deus, nós precisamos testemunhar de todas as áreas de nossas vidas, ó Deus. Na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida financeira, na nossa vida material e sentimental, ó Deus. Ó Senhor, na nossa vida familiar. Ó Deus, vai de encontro aos meus irmãos, aos meus sobrinhos, aqueles ao qual estão afastados do Senhor. Oh, Senhor, a minha família é tão pequena, Pai, mas abençoa cada um deles
Que o Senhor possa trazer salvação para aquele quintal. Oh, Deus, que o Teu Santo Espírito alcance a minha mãe, Deus. Oh, Senhor, meu pai partiu, mas ele partiu conhecendo a Ti. Mas a minha mãe, ela não quer. Oh, Deus, como será? Ajuda, papai. Oh, paizinho querido. Só o Senhor poderá fazer isso. Porque, ou preparar alguém para estar levando a sua palavra a ela, Deus. Senhor, ela não aceita que eu fale. Ela não quer ouvir nada. Mas, Deus, não permita que ela pereça sem Te conhecer, Deus. Oh, Pai Santo, Pai querido, eu só tenho a agradecer a Ti por tudo, Deus. Pelo meu andar, pelo meu respirar, pelo meu trabalho, pela saúde dos meus filhos. Oh, Deus, por esta igreja que me acolheu. Oh, Deus, por esses pastores, a pastora Silvana, o pastor Ednei, enfim, toda a liderança, todos os irmãos e irmãs que aqui congregam, Deus. Eu sei que, como a irmã havia falado agora há pouco, e a irmã Rose também disse a semana passada, eu também tenho um pouco disso, Deus. Tu sabes. Eu chego na igreja correndo, eu saio da igreja correndo, eu não tenho muito, assim, o que falar com ninguém. É a paz do Senhor, estou saindo. Mas Deus me ajuda, quebra essa barreira, ó Deus. Eu tenho tanta dificuldade, Senhor, nessa área. Tu sabes. Pai, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. E a vida de cada uma dessas irmãs que aqui se encontram, Deus. Pedindo a Ti e agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãs. E que Deus possa falar o coração de cada uma de vocês. E no momento oportuno a gente volta a dar mais testemunhos, porque eu tenho muitos irmãos, testemunhos de livramento na minha vida, na vida dos meus filhos, testemunho do meu trabalho. São muitas as coisas que eu tenho para contar. Muitas eu já contei, mas muitas ainda estão guardadas para o momento certo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém. Espera aí, vou te dar uma lembrancinha. Então, irmãos, quando domingo retrasado eu estava ali, eu estava pedindo para Deus me mostrar alguém para estar pregando, dando uma palavra, né? E na minha cabeça estava uma pessoa, mas Deus me incomodou de chamar ela. E foi o que eu falei para vocês, né? Desde o princípio, quando a gente começou esse encontro, o Ednei até falou, né? Você vai chamar alguém de fora? Eu falei, não vou chamar ninguém, porque aqui na nossa igreja tem muitas irmãs capacitadas, muitas irmãs com muito testemunho, e muitas irmãs que a gente, às vezes, olha lá no cantinho, né, Cida, está lá quietinha, mas é uma benção. Então, a gente tem que honrar os daqui de casa, né? E eu creio, assim, que, Cida, foi assim, você estava falando, e Deus estava ali falando comigo, porque, assim, não se cobre. Não fica se cobrando das coisas do passado. Porque como Deus foi fiel com você no passado, Ele está sendo agora. Então, que você creia nessa palavra e para de se cobrar, sabe? Não se cobra, não. Porque Deus é contigo. Deus ama muito você, seus filhos, né? E tudo que vocês pedem, Deus está ali orando, Deus está ali vendo, né, a luta de vocês. E que você creia, né? E para de se cobrar muito. Porque Deus é contigo, amém? Eu vou te dar uma lembrancinha. E que o Senhor te abençoe. Amém, querida.
E as palmas ao Senhor, amém? Agradeço você, amém. Irmãs. Tem muita dificuldade para falar, até mesmo assim com as irmãs, né? Hoje, a paz do Senhor, eu sou bem retraída, mas eu creio que Deus há de quebrar isso. Amém. Já quebrou, né, irmãs? Em nome de Jesus. Micaela, vamos fazendo um sorteio da Manu. Cadê a Manu? Manu, vem cá. A Manu, gente, ela vende Avon. E ela quis trazer 2 kits para sortear para as irmãs, né? Que agradecer as irmãs que orou por você, né, Manu? E que se alguém quiser alguma coisa do Avon, gente, entra no Instagram dela e pede. Amém? Eu dei o número para cada uma. Emily, o meu está aí na Bíblia, olha aí. Dentro da minha Bíblia. A gente vai fazer no celular, né? Aí a Manu vai entregar. Então, a gente vai fazer um sorteio de 2 kits. Olha lá, Manu. Tchan, 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 tchan. É 1, é 2, é 3 e 41. Ninguém? Ah! Pega lá um kit e dá pra ela. Ah, mas ela tá muito chique hoje. Ai, meu povo, obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Amém. O último. Um, 2, 3. 27. Aê! Obrigada, Manu. Deus te abençoe, né? Próximo tem mais. Amém. Irmãs, agora eu vou estar passando para a Micaela para estar encerrando, né? Ela vai louvar. Eu agradeço a presença de cada uma. E, assim, Deus é maravilhoso, né? Porque, assim, cada irmão aqui é uma bênção na nossa igreja. Mas Deus presenteou 2, que é a irmã Micaela e a irmã Selma. Então, elas veio aqui para a nossa igreja para estar ajudando, é uma bênção. E eu agradeço muito a vida de vocês. Vocês sempre estão na minha oração, todas, né? Então, eu agradeço muito a vocês. E só Deus mesmo para estar pagando, viu? E a gente vai estar encerrando e a gente vai estar postando. Vai ser, no outro mês tem mais. A gente vai estar fazendo. Então, eu conto com todas aqui. Amém? Micaela? Saúde a igreja com a paz do Senhor. É bom estar aqui de volta, né? Nesse tempo de pandemia. É ainda tempo de pandemia, mas foi um momento difícil não só para mim, mas para todo mundo. Teve uma facilidade porque a gente podia assistir o culto pelo nosso lar, mas não é a mesma coisa de estar aqui, estar fazendo parte da obra. A gente teve a possibilidade, eu e minha mãe, de estar à frente desse trabalho. Agradeço a pastora Silvana por isso. É muito gratificante, tá? Por conta da pandemia, a gente não pode fazer mais o nosso chá, né? Até que seja tudo autorizado. A gente tem que ter distanciamento, a gente não pode mais dar aquele abraço gostoso que a gente dava. Mas a gente pensou em voltar, tinha que ter o lanche, no nosso café, no nosso chazinho. Não podia passar batido, né? Porque senão perderia a essência do chá de mulheres. E a gente não pode deixar a essência perder. Então, nós pensamos, buscamos ideias, realizamos a sacolinha, então, com o chá. No final, a gente pede que todas as irmãs ainda permaneçam sentadas, que nós iremos fazer a distribuição, então, do chá individual de cada irmã.
Todas as sacolinhas têm a mesma coisa, tem coisas deliciosas ali dentro que a gente pensou para não perder essa essência do chá. E desde já eu quero agradecer. Eu vou estar louvando e encerrando com a oração e peço que as irmãs permaneçam sentadas, que nós iremos fazer a entrega da sacolinha. Para a gente sempre estar marcando a maravilha que é ser de Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte. E ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem tivesse acontecido, e ainda
dia raiar. Bom, na verdade não era esse louvor que eu ia louvar, mas na quinta-feira Deus tocou no meu coração que eu precisava trocar esse louvor, porque tinha pessoas nesse lugar que precisavam ouvir. E, na verdade, uma pessoa que me motivou foi a Nice, por conta de tudo que a gente acompanhou, que ela passou. E é um louvor que fala forte, porque só quem tem raiz suporta muita coisa. E se eu já te admirava, eu te admiro muito mais. Quero que você se sinta abraçada por mim. Para a irmã Cida, é necessário a gente passar por muitas coisas para chegar aos caminhos do Senhor, mas você teve raiz e conseguiu chegar. E eu peço a Deus que, assim como Ele tem nos capacitado e Ele tem trabalhado para tirar, porque não é fácil estar aqui à frente, não é fácil pegar esse microfone e testemunhar e falar, mas assim como Deus tocou no coração da pastora Silvana em convidar a irmã Cida, que venha convidar mais irmãs, porque eu tenho certeza que tem muitos testemunhos aqui que vai enriquecer muito a gente, e que Deus possa tocar no coração, que a gente venha perder essa timidez, e que nós possamos cada dia mais buscar, cada dia mais e melhorar, nos aperfeiçoar a fazer as boas práticas no caminho do Senhor. Tá? Quem quiser se colocar de pé para estar orando, a gente vai estar fazendo a oração de encerramento, mas daí ainda permaneçam sentadinhas. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui nesse lugar hoje, Pai. Que o Senhor veio, meu Deus, falar com as irmãs e que possa, Senhor, assim continuar falando, Pai, em nossos corações, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, voltar para os nossos lares, Pai, com a Tua presença ainda, Pai, ao nosso lado, e que ela permaneça, Pai. Que ela guarde, Senhor, a nossa saída daqui até a nossa chegada, Pai, aos nossos lares. Assim eu te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro com os nossos familiares, Senhor, uns que estão em casa, outros onde quer que eles estejam, Pai, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha livrá-los de todo o mal, Pai. Assim eu te peço, Pai, que o Senhor guarde, meu Deus, a vida do pastor Ednei e da pastora Silvana, Pai, pois não é fácil pastorear, mas eu sei, Pai, que o Senhor tem capacitado eles dois, Senhor. Assim como eu te peço, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, guardar o nosso retorno, o Senhor venha guardar, Senhor, a vida daqueles que estão na rua, Pai, que não têm o que comer, Senhor. Eu te peço que almas, Senhor, possam visitar essas pessoas nesse momento, Pai, e possa dar, Senhor, o de comer para elas. Pai, assim eu te entrego esse culto em Tuas mãos, Pai, e eu te peço que o Senhor nos guarde com o teu manto sagrado, Pai. Que o Senhor nos leve em paz. Assim eu te agradeço por essa noite, por mais essa possibilidade, Pai. Que cada dia mais, Senhor, o Senhor venha trabalhar em nossos corações, Pai. Que nós possamos dar o nosso melhor, Senhor, a cada dia, Pai, para a Tua obra, Senhor. E que assim como o Senhor tocou os nossos corações, Pai, o Senhor venha tocar os corações de todas as irmãs, Pai, que nós temos nessa igreja, Pai, que venha, Senhor, assim fazer parte cada dia mais da Tua obra, Pai, que venha cada dia mais, Senhor, trazer o Seu testemunho, Senhor, para enriquecer e engrandecer os nossos corações, Pai. Assim, meu Deus, eu te entrego a minha humilde oração e te peço que o Senhor nos guarde sobre o Teu manto sagrado, nos leve embora para os nossos lares, nos dê uma noite de paz, Pai, o sono dos justos, Senhor, que nós possamos, meu Deus, assim amanhã estar aqui de volta, elevando os nossos olhos aos céus e te agradecendo por mais um dia, Senhor. Assim eu te agradeço por tudo, te entrego a minha humilde oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Obrigado, irmãs. As palmas engrandecem em nome do Senhor. Amém.